Olá, chamo-me René Descartes, sou francês e vivi no século XVII. Há quem diga que fundei a filosofia moderna. Na verdade, aquilo a que me dediquei foi procurar fundar em bases sólidas o edifício do conhecimento. E, nesse sentido, procurei que ele assentasse em verdades inquestionáveis. Vou tentar explicar-lhe o percurso que segui. Em meu entender, todo o espírito que procura encontrar um conhecimento verdadeiro deve proceder metodicamente para evitar todo e qualquer tipo de erro. Para isso, decidi instituir como método a dúvida. A dúvida que proponho é metódica, pois tem um caráter puramente instrumental. Decidi aplicar o método da dúvida a todos os tipos de conhecimento e, por isso, a minha dúvida é universal. Rejeitei as informações com base nos sentidos, pois eles são enganadores. Rejeitei o conhecimento racional, pois todos nós já tivemos a experiência de nos enganarmos. Rejeitei, por fim, tudo o que até aí havia entrado na minha mente, porque muitas vezes o sonho se confunde com a vigília. A esta altura, devem estar a pensar que eu sou partidário do ceticismo, mas estão completamente enganados. A dúvida que defendo é metodológica e um método é um processo racional para chegar a um determinado fim. Nesse sentido, a dúvida de que me sirvo é provisória, pois será ultrapassada quando eu encontrar uma primeira verdade sobre a qual nenhuma dúvida possa subsistir. Depois de me ter descoberto como substância pensante e ter instituído o cogito como primeira verdade, decidi que era prudente continuar a aplicar o meu método. Por isso, decidi pôr à prova esta primeira verdade através da radicalização do meu método, a dúvida hiperbólica. Para tal, elaborei uma hipótese algo ousada. Como digo nas minhas meditações, vou supor um gênio maligno, ao mesmo tempo extremamente poderoso e astuto, que pusesse toda a sua indústria em me enganar. Rapidamente concluí que, por muito que me quisesse enganar, o gênio maligno nunca poderia levar-me a pensar que eu existo se efetivamente não existisse. Ou seja, nunca conseguiria abalar a minha primeira verdade. Penso, logo existo. Percebi então que a radicalização do meu método e a suposição do gênio maligno reforçaram a certeza do meu primeiro princípio, o cogito. Quando buscava um critério para identificar o conhecimento verdadeiro, dei comigo a pensar. Para duvidar é preciso pensar, e para pensar é preciso existir. Pela simples inspeção da razão, descobri que se penso, então existo. Penso, logo existo. Com o meu método, cheguei à minha primeira verdade, puramente racional, o cogito, que me apareceu como absolutamente indubitável. Esta primeira verdade é uma intuição racional, isto é uma evidência que se impõe ao espírito humano de forma absolutamente clara e distinta. Devem estar a perguntar-se, e o que são ideias claras e distintas? Deixem-me explicar. As ideias claras e distintas são aquelas que se apresentam com tal evidência ao espírito que não podemos duvidar da sua verdade nem confundi-las com outras. São ideias apreendidas intuitivamente e têm a sua fonte exclusivamente na razão. E eis que encontrei o meu critério de verdade, clareza e distinção. A partir deste momento, apenas considerarei como verdadeiro o conhecimento que me apareça com estas características e que designarei por conhecimento evidente. Afirmar a minha existência enquanto ser pensante não era suficiente. Precisava também de provar a existência do mundo e das leis da natureza. Dei comigo a pensar que, apesar de ser imperfeito, tinha em mim a ideia de perfeição. Ora, se a imperfeição não gera perfeição, essa ideia só poderia ter sido posta em mim por um ser perfeito, Deus. Se Deus é perfeito, tem de existir, pois a existência decorre necessariamente da perfeição. Para mim, um ser perfeito que não existisse, não poderia ser considerado perfeito. Tendo provado a existência de Deus, dei comigo a pensar. Um ser perfeito não me pode querer enganar, pois a bondade é uma característica de Deus. Logo, Deus garante-me a verdade das ideias claras e distintas. A existência de Deus como garante da verdade das ideias claras e distintas permitiu-me deduzir outras verdades, como a existência do mundo e das leis da natureza. Perante esta garantia, senti-me completamente seguro para construir o edifício do conhecimento verdadeiro. Para concluir, deixem-me só explicar. A minha teoria do conhecimento tem dois pilares.
o cogito e Deus. O cogito é a primeira verdade clara e distinta a que chego. E sei-o sem margem para mais nenhuma dúvida, porque Deus me garante que sempre que encontrar algo evidente, posso tomá-lo como verdadeiro.